Bom dia a todos. Essa é a nossa 41ª reunião do grupo de estudos que vem lendo e comentando o livro Há 2000 anos de Emmanuel. Na nossa reunião passada, a gente estava já no final do capítulo 9, né, em que a Lívia tentou ajudar Jesus, interceder por Jesus, né, e foi encontrar Pilatos, né, lá no palácio do governador, e nisso ela foi vista pelo marido, né, e o marido achou que ela tivesse traindo com Pilatos, né, e aí ele agora falou para ela que ela iria continuar na casa dele, mas ela não poderia, ela seria quase como uma serva, né? E ele não deu nem chance para ela se defender, explicar o que aconteceu. A gente está no finalzinho desse capítulo. Fabiana? Pode fazer. Vamos lá. Jerusalém estava sob um verdadeiro ciclone de destruição, que ia deixar após sua passagem sinal de ruína, desolação e morte. Ficando só, Lívia chorou amargamente. Enquanto a atmosfera se lavava com a chuva torrencial que descia em cântaros, que descia em bastante quantidade, né? No fragor das trovoadas, também a sua alma se despia das ilusões amargas e purificadoras. Sim, estava só e profundamente desventurada. Doravante não poderia contar com o amparo do marido, nem com o afeto suave da filhinha, mas um anjo de serenidade velava a sua cabeceira, com a doçura das sentinelas que nunca se afastam do seu posto de amor, de redenção e de piedade. E foi esse espírito luminoso que, fazendo cotejar o bálsamo de esperança no cálice do seu coração angustiado, deu-lhe a sentir que ainda possuía muito, o tesouro da fé que a unia a Jesus, ao Messias, da renúncia e da salvação, a esperá-la em seu reino de luz e de misericórdia. Essa parte aqui eu achei bem interessante, na verdade a partir da parte do sim, estava só e profundamente desventurada. Porque na grande maioria das vezes, né, a gente, quando está passando por alguma dificuldade ou por algum momento de desespero, a gente se sente mesmo, né? A nossa primeira... o nosso primeiro ato é pensar que a gente está só e que ninguém compreende a gente, que a gente está sozinho no mundo mesmo, né? Como ela estava se sentindo aqui. E essa parte também do mais um anjo de serenidade velava a sua cabeceira é a prova de que a gente realmente nunca está só, né? Então, a questão da gente achar que nas questões difíceis da vida a gente está só é uma ilusão nossa, porque na verdade a gente consegue buscar o auxílio e a ajuda, seja dentro de nós, ou seja, se a gente se elevar para o alto, né? A gente sempre consegue, eu particularmente acredito que a gente sempre consegue esse consolo e a gente sempre vai ter esse amparo, seja dos amigos espirituais, ou seja, de algum momento de sabedoria interna mesmo, né? Porque eu acredito que as dificuldades, quando elas surgem, é um momento de reflexão, né, sobre o que a gente pode melhorar, sobre o que a gente pode transpor, porque é sempre algo nesse sentido, né, do que a gente pode transpor de melhor dentro daquilo que a gente tem. Eu não consigo enxergar a dificuldade como sendo um castigo, e sim, como disse a Lúcia uma vez, uma oportunidade, né? Então, eu acho que mesmo nesse momento aí que ela está ao mesmo tempo que ela se sente desamparada, ela também tem a consciência que ela é amparada, né? Assim como todos nós sempre somos em todos os momentos. Foi mais isso que essa parte me trouxe. E se vocês quiserem fazer algum comentário também, fica à vontade. A parte que eu gostei também, a outra parte aí que está
fazendo cotejar o bálsamo da esperança, né? Gotejar é cair gotas, né? Às vezes a gente quer que essa ajuda seja uma coisa grandiosa, né? Mas a gente pode ser ajudado, né? Que a gente começa a sentir gotinhas de esperança, né? Na, nas nossas decisões, naquelas nossas aflições, né? Eu acho que é isso, né? Porque se viesse uma coisa muito grande, deixaria de ser a nossa atitude, né? Então a gente vai tendo as gotinhas de esperança que a gente precisa, né? Para que a gente tome as nossas, né, atitudes, né? Mas a gente sempre vai ter esse amparo, né? Mas quem vai tomar a atitude somos nós. É isso que eu achei interessante aqui. Eu vejo muito também o gotejar como algo que a gente tem que ter paciência, né? Porque o gotejar, ele leva tempo, não é algo que é contínuo, né? Aliás, ele é contínuo, mas ele é num ritmo mais lento. Então eu vi também muito essa expressão como sendo uma paciência que ela também vai ter que ter durante todo esse processo, além, claro, da esperança. É isso aí, é paciência, né? Quando você estava falando, Luciano, eu lembrei, né? Eu tenho uma planta aqui em casa, né? Que eu ganhei da irmã aqui do convento, que é do lado da minha casa, né? Já faz algum tempo, né? E aí a planta ela não estava gostando do lugar que ela estava, que pegava muito sol, né? E aí o ano passado eu mudei de lugar para um lugar que pegava bastante luz, mas menos sol direto, né? E aí depois de um ano a planta gostou do lugar. E aí esse ano saiu um monte de flores assim. Nos outros anos, quando saía uma, né? Esse ano saiu umas 5 de uma vez, né? Então foi a paciência, né? De um ano esperando, Ela né? se Para adaptou. ela se adaptar e aí ela mostrar que ela gostou do lugar. Nós somos como plantas, né, Paulo? Se a gente for analisar, né? É tudo um processo, né, que a gente tem que ter. Do mesmo jeito que a planta, ela começa com um broto e ela vai crescendo, nós somos assim também. Então, assim, a gente não tem que, como diz, a gente não precisa, né, a gente já não para ser espíritos completamente evoluídos. Isso é um processo, isso demanda uma certa paciência, né? Então, é assim que também a gente tem que ver. Isso aí. Angélica? E como vocês já estavam falando, acho que tem tudo a ver com a nossa lição de abertura, né? Que vocês já falaram do tempo, né? Nesse gotejar aí, eu queria ressaltar justamente a parte depois ali do travessão ali. O tesouro da fé que a unia a Jesus. Que é aí, defendendo minha tese, que isso tem a ver com a confiança, né? Então, óbvio que a espiritualidade está sempre tentando nos auxiliar, né? Mas esse auxílio depende da gente também estender a nossa confiança em direção a Jesus, né? Porque isso permite que a espiritualidade se aproxime de nós. E isso permite que nós nos abrimos, né? Que nós nos abramos justamente para esse auxílio que está sempre presente, né? Porque acho que se nós não estendemos a nossa mão para esse auxílio passa desapercebido e a gente não sente esse gotejar, que eu concordo com Paulo, porque isso tem a ver com dar um pouco de bom ânimo para a gente fazer a nossa parte, né? Para tirar essa angústia inicial e nos permitir justamente levantar e continuar caminhando.
né? Então, para mim essa parte tem tudo a ver com o nosso livro de abertura e tem a ver com esse entendimento do tempo e da confiança. Mais algum comentário? Então, Fabiana, continua. Agora a gente vai para o capítulo 10, né? O apóstolo de Samaria. No dia seguinte, Públio Lentulus incentivou as pesquisas do Filínio, entre quantos peregrinavam nas festas da Páscoa em Jerusalém, instituindo o prêmio de um grande sestércio. Nessa parte aqui o Paulo vai me corrigir se eu estiver errada, mas pelo que eu vi, esse sestércio era um tipo de uma moeda, né, que eles tinham na época, né, que aqui no caso ele estava dando 1000 sestércios, né, que era, na época era uma grande fortuna para eles, né. É isso aí. Tá. Ou seja, 2.500 asses, que é um outro peso de moeda, né? Para quem apresentasse aos seus servos a criança desaparecida. Não devemos esquecer que a criada Semele, bem como suas companheiras de serviço, foram submetidas ao mais rigoroso inquérito, por ocasião do castigo aos servos imprevidentes, encarregados da vigilância noturna em casa do senador. Públio não admitia castigos físicos às mulheres, mas, no caso misterioso do desaparecimento do filhinho, submeteu as criadas a um interrogatório francamente impiedoso. O Paulo, eu achei interessante essa parte aqui da colocação, né, que ele não submetia castigos físicos, mas que ele submetia a interrogatório francamente impiedoso, que me remeteu que, às vezes, a parte psicológica ela é tão ou mais dura quanto a parte física, né? Diz que ele coloca aqui, né, que ele não admitia castigos físicos, mas, na minha opinião, às vezes, o castigo psicológico ele é bem mais cruel do que o físico. Aí, só para... Não sei se você concorda, mas não, concordo. Me chamou a atenção essa parte. Concordo, eu acho que ele é mais... O castigo psicológico ele é até mais odioso, assim, é pior Sim. do que o físico, né? Porque ele é sutil, né? Ele não deixa marcas, ele não tem testemunhas, né? Ele é muito mais sutil e tudo que mais no sutil caso, é mais Paulo, perigoso. Eu acho que ele deixa marcas, às vezes, para a vida inteira. E o físico, às vezes, a cicatriz passa, mas o psicológico não passa, né, às vezes. Não, e o físico, uma terceira pessoa vai ver, né? Agora, a marca do castigo psicológico, as outras pessoas não veem, né? Isso, é verdade. Você consegue, né, numa sociedade como a gente tem hoje, né, uma marca física ela não é tolerada, né? Agora a marca psicológica as pessoas não se importam tanto. Mas ela é muito mais para nós, ela dói muito mais para nós do que para a sociedade, parece, né? É muito engraçado isso, quer dizer, engraçado não, né? É preocupante até. Com certeza. Posso só comentar uma coisinha? Isso que eu ia falar, se alguém quiser comentar. Sim. Não, eu concordo com você que a marca psicológica, ela fica na alma, né? A gente diz, né? E como o Paulo falou, ela não aparece prontamente como a marca física, mas ela aparece, a psicológica, no decorrer dos dias, né? Levando aquela pessoa a ações difíceis, a depressão, uma angústia, ela também aparece, só que ela não é visível no momento, né? Precisa do tempo que vai fazendo essas marcas psicológicas aparecerem, né? E é bem difícil de consertar, né? Às vezes as outras pessoas que vão percebendo essas marcas na gente, né, Lu?
Elas são tão sutis para a gente, às vezes é uma coisa que para a gente acha que não nos afetou, mas afetou. Sim. E às vezes as outras pessoas é que percebem o quanto isso afetou na gente e aí depois a gente tem que tratar isso. Né? Aquele famoso estresse pós-traumático, né? Alguma coisa assim. Isso mesmo. Mas eu achei bem interessante essa parte. Alguém mais quer comentar? Bom, então eu vou continuar, tá? É inútil declarar que Semele protestara, na verdade aqui o sentido de protestara está como manifestara, né? A mais absoluta inocência, nada deixando transparecer que pudesse comprometer sua conduta. Entretanto, as 3 servas que mais diretamente cuidavam do pequeno, entre as quais estava ela incluída, foram obrigadas a colaborar com os escravos na procura de Marcos, pelas praças e ruas de Jerusalém. Embora tivessem suas horas diárias consagradas ao descanso, essas horas aproveitava-as Semele para visitar ou rever relações amigas, passando a maior parte do tempo no sítio onde André cultivava as suas oliveiras e vinhedos frondosos, à sua pouca distância da entrada para os centros principais. Nesse dia, vamos encontrá-la aí em animada palestra com o raptor e sua mulher, enquanto a criança dormitava, estava cochilando, né, ao canto de um compartimento. Com que então o senador insistiu o prêmio de um grande sestércio a quem lhe devolva a criancinha? Pergunta André de Gioras admirado. É verdade, exclamou Semele, pensativa. E na realidade, trata-se de grande soma em dinheiro romano que ninguém ganhará nesse mundo. Eu acho que você colocou essa parte aqui, né, Paulo, com relação a essa parte das questões materiais mesmo, né, de eles compararem, né, fazer essa comparação da questão de, sei lá, de uma vida com a questão monetária, né, então eles, como a gente viu lá em cima, né, como era uma moeda em que ele estava oferecendo uma grande soma, e, na verdade, ela estava colocando aqui, né, que se tratava de uma grande soma na época, que eles julgavam impossível alguém na condição deles conseguir receber isso, né? Não sei se foi isso que você... E assim, quando eu marquei também, né, eu tinha pensado que às vezes a gente troca a nossa paz, né, por alguma coisa externa, né? Uhum. E pode ser uma grande soma em dinheiro, pode ser a chance de ter um cargo, a chance de fazer alguma coisa e depois a gente vai ficar a gente vai ter trocado a nossa paz por alguma coisa externa e depois a gente fica a vida inteira procurando aquela paz novamente que a gente trocou, né, num momento de uma forma irrefletida, né? Era isso também, né, que eu estava pensando na hora. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu vou continuar. Se não fosse o meu justo e ardente desejo de vingança, replicou o raptor com o seu malicioso sorriso, era o caso de irmos abocanhar essa respeitável quantia. Mas deixe estar que não precisamos de semelhante dinheiro. Nada necessitamos desses malditos patrícios. Semele escutava-o indiferente e quase completamente alheia à conversa. Entretanto, o interlocutor não perdia de vista as características fisionômicas de sua cúmplice, como se tentasse descobrir, no seu modo simples e humilde, algum pensamento reservado. Essa parte eu também achei interessante, porque realmente, às vezes, a gente fica, né, quando a gente está numa palestra,
está conversando com alguém, a gente realmente, às vezes, fica tentando perceber, né? Como se a gente quisesse tentar ler o outro pela sua aparência, né? Que, na verdade, na maior parte das vezes, pode levar a gente a um equívoco, né? Quando a gente quer fazer esse pré-julgamento, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que, na verdade, essa questão dele ficar querendo, vamos dizer assim, sondar a Semele, ele queria tirar umas conclusões dele, né, pelo que estava acontecendo, e para ele poder tomar as atitudes dele. Eu acho que muitas das vezes o que acontece quando a gente fica muito amparado nas aparências, é isso que acontece, né? Às vezes a gente fica prestando muita atenção no externo, e às vezes o externo não é aquilo que está acontecendo lá dentro, né? Então, não sei se o Paulo tem alguma coisa mais para comentar sobre isso. Não, acho que é isso mesmo, Fabiana. Perfeito. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu acho que aqui nesse ponto denota justamente que não existe confiança, né, entre eles. Mas eu fiquei pensando também na questão, na verdade, o que ele estava tentando fazer é compreender a linguagem não verbal, né? Porque comunicação a gente faz de ambos os jeitos, né? Verbalmente, ou seja, falando, né? E escutando, ou justamente pelos nossos trejeitos ou pela nossa fisionomia, né? A gente se revela muito pelos nossos comportamentos, né? Então, dada não haver confiança aqui entre eles, né? O que o André estava tentando é pescar isso, né? Se pela linguagem não verbal, se a Semele não mostrava uma incoerência, né? Entre fala e linguagem não verbal. É verdade também. Comunicações que são importantes, né? Falam muito de nós, né? Porque justamente às vezes as pessoas verbalizam uma coisa, mas as atitudes dizem outra, né? Querendo ou não, são duas formas de comunicação aí que muitas vezes a gente não percebe, né? Mas que para quem observa, às vezes é muito claro, né? Essas inconsistências e tal. Eu acho que o André se pegava muito nisso, né? Dada a desconfiança que ele tinha na Semele. Também perfeito, Angélica, também. Agora você falando aqui, ele que quando a gente está no ambiente em que falta confiança, né, fica muito essa questão, né, de um querer perceber o que o outro tá querendo pensar só pela aparência, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então vou continuar. Foi assim que, no intuito de lhe sondar a atitude psicológica, disse em tom aparentemente calmo e despreocupado, como a inquirir dos seus propósitos mais secretos. Semele, quais são as últimas notícias de Benjamin? Ora, Benjamin, respondeu ela, aludindo ao noivo, ainda não se resolveu a marcar o casamento. Em definitivo, atento às nossas inúmeras dificuldades. Como não ignora, todo o meu desejo de trabalhar se resume na consecução, na verdade a consecução aqui está no sentido de obtenção, né, do nosso ideal de adquirir aquela casinha de Betania, já sua conhecida, e tão logo venhamos a conseguir nosso intento, estaremos unidos para sempre. Ainda bem, disse André, com a atitude psicológica de quem encontra a chave de um enigma. Com o tempo, haverão de conseguir todo o necessário à aventura. Na verdade, a aventura aqui é a felicidade deles, né? A felicidade de ambos. Da minha parte, pode ficar descansada, porque tudo farei por auxiliá-la paternalmente. Aqui a gente coloca de novo, né, o destaque da atitude psicológica da pessoa que normalmente tenta
tirar a sua conclusão a partir de um comportamento, né? Que é o que a Angélica e o Paulo já falaram. Não sei se você quer colocar mais alguma coisa, Paulo. Alô? Não, é isso mesmo. Que a gente já comentou, né? Uhum. Só reforçando, né? Mesma questão, né? Levantada lá. Muito grata, exclamou a moça reconhecida. Agora há de permitir que volte ao trabalho, porque as horas parecem adiantadas. Ainda não, falou André resolutamente. Espere um momento. Quero dar-lhe a provar do nosso vinho velho, aberto hoje, somente para comemorar circunstância feliz de nos acharmos com vida, depois do medonho, aqui o medonho ele está no sentido de medo, repulsa mesmo, né? Temporal de ontem. E, correndo ao interior, penetrou na adega, onde tomou de uma bilha. A bilha é uma espécie de moringa, né, onde eles guardavam vinho, uma vasilha bojuda, de vinho espumante. E, claro, deixando-o com fartura numa taça antiga. Em seguida, foi a um quarto contíguo é quarto ao lado, né, de onde trouxe um tubo pequenino, deixando cair na taça algumas gotas do conteúdo, monologando baixinho. Ah, Semele, bem poderias viver, se não surgisse esse prêmio maldito que te condena à morte. Benjamin, o casamento é uma situação amargurosa. Pobreza. Uma soma de 1000 sestércios constitui tentação a quem não poderia resistir o espírito mais bem intencionado e mais puro. Enquanto foram as aperturas, na verdade, sentido de uma situação difícil, né, que eles passam, e outros castigos, estava certo. Mas agora é o dinheiro, e o dinheiro costuma condenar as criaturas humanas à morte. Essa parte aqui é bem dura, né? Porque é uma realidade, né? A gente que vive aqui na Terra, a gente sabe disso, né? Que muitas das vezes a gente costuma ver situações em que as pessoas realmente se deixam levar pela parte material, pelo dinheiro, né? E, na verdade, aqui ele na verdade, definiu a total falta de confiança nela também, por conta dela falar dessa questão de que eles queriam comprar casa, e aí ele já definiu o destino dela aqui, falando que, supondo, né, que ela poderia entregar, né, todo o plano deles por conta do dinheiro em questão da casa que eles queriam, né. E realmente é uma situação que a gente vê que acontece, né, em alguns momentos, algumas pessoas se deixam mesmo levar pela situação material em função da necessidade, mas o André, no caso, ele já definiu, né, a questão da Semele aí e já condenou ela à morte, né. Não sei se o Paulo tem mais alguma coisa para colocar. É isso aí, é o que eu tinha até comentado antes, né, sobre que às vezes a gente toma uma atitude e depois a gente vai ficar com aquela atitude que a gente tomou de forma impensada, né, por exemplo, lá com o dinheiro, né, ou com alguma outra questão, a gente vai ficar com aquilo ali, né, rondando a nossa vida, né, e assim, ele teve o ato lá de raptar o menino, né? Aí agora, tudo aquilo, aquilo mudou a vida dele, né? Ele teve que agora matar uma pessoa por conta daquela
daquela situação que ele fez impensada, né? Então, às vezes a gente comete alguma situação, faz alguma coisa impensada, não com essa gravidade, né? Mas depois a gente começa a verificar que na nossa vida começam a aparecer outras situações que estão relacionadas àquela, né? Enquanto a gente não for e resolver aquela situação, isso vai sempre voltando, né? E é isso que às vezes a gente, é difícil resolver uma situação, mas o mais difícil às vezes é conviver com as consequências daquilo, né? Então acho que era quando eu marquei essa parte, eu tinha essa intenção, né? Em falar, às vezes a gente resolver uma situação é muito complicado, né? Mas talvez seja mais complicado continuar convivendo com aquela situação, né? Então a gente tem que parar em algum momento e fazer essa análise. Era isso. Paulo? Pode falar. Então, eu queria pontuar um pouco isso que você falou mesmo, que eu já estou com uma frase que foi falada antes aí no livro, está lá em cima, assim, ó, se não fosse meu justo e ardente desejo de vingança, né? Então, tudo em torno disso, né, dessa vingança e que ele acha que é justo, né? Daí ele foi, né, maquiavélico, aí foi vendo a Semele, o que é, lendo corporalmente, né, ela e envolvendo, né, até que ele vai cometer mais esse ato aí de matar, né? Então, o que tudo isso, né, um sentimento equivocado nele, né, está provocando, né, que é tudo isso que você falou, que a gente vai se perdendo cada vez mais, né? E a gente, claro, leva para nossa vida, como você mesmo falou, sem tanta, né, coisa grave como está aqui, né? É isso. Angélica, eu vi que você queria falar também. Sim. O que me traz na verdade, todo esse trecho que a gente vem observando aí do encontro da Semele com o André, né, me faz questionar justamente como nós utilizamos os nossos talentos. Porque para mim, aqui, a forma como eu enxergo o André é que o André é uma pessoa extremamente perspicaz. Ele é muito inteligente. Assim, é uma pessoa que justamente compreende as questões humanas, né? Porque é o que ele fala ali, o dinheiro costuma condenar as criaturas, né? Ele entende o que significa essa questão das tentações, né? Essa atitude dele de tentar fazer uma leitura da comunicação não verbal da Semele, denota uma perspicácia muito grande da parte dele. Ele compreende as atitudes do ser humano, né? Então, acho que o problema aqui é como ele está utilizando esse talento dele, esse conhecimento, né? Eu acho que o grande problema, além de como ele está utilizando esse talento que ele tem de conhecer, de perscrutar a alma humana, né, é como ele direciona isso, né? Porque ali justamente a parte que a Lúcia pegou, que você marcou, Paulo, que fala da questão da vingança, né? Não tem problema ele achar que é justo esse sentimento dele, né? O problema é ele agir em favor, se deixar dominar pelo sentido de vingança. Porque quantas vezes a gente sente que a gente está sendo injustiçado por alguma situação, por alguma coisa, né? Mas o problema aqui é o que ele resolveu fazer com esse sentimento dele de aparente injustiça, né? Porque se a gente for lembrar, lá no começo, ele foi pedir de forma humilde pro Públio, né? Ele não chegou lá bradando, sendo mal educado com o Públio. Ele tentou, né? Então, eu acho que aqui a gente volta à questão da lição lá de cima, lá do começo, né? Que fala justamente sobre a paciência e a confiança, né? No caso aqui, como o André, ele não confia na justiça
de Deus, ele não confia nessa justiça maior, né? Então, ele acha que como ele sendo injustiçado, né, tendo sido privado do filho, né, ele se coloca justamente no papel de justiceiro. Assim como muitas pessoas muitas vezes falam assim, eu não vendo os meus valores por dinheiro nesse mundo. No caso dele, ele está falando, eu não vendo minha vingança pelo dinheiro desse mundo, né? Então ele está, na verdade, defendendo uma causa própria e fazendo mau uso dos talentos dele, né? E acho que isso, eu pelo menos, a leitura que eu faço assim das atitudes do André tem muito a ver como ele percebe a vida e a sociedade e o ser humano, né? Embora ele faça uma leitura, eu acho que ele tem uma leitura muito consciente do ser humano, ele não consegue ter o domínio das emoções dele, né? Ele não consegue ainda direcionar isso para um propósito maior, né? E isso tem a ver com o entendimento da vida e são os aprendizados e as atitudes dele, obviamente, né, vão ter consequências ali para ele mesmo que são totalmente inesperadas, né? Então eu acho que isso me faz refletir justamente sobre os nossos talentos, o que a gente faz com o que nós temos, com as nossas habilidades, com as nossas capacidades de compreender e de entender a vida, né? O quanto nós de fato compreendemos. É isso. Obrigado. Mais alguém quer comentar? Posso continuar? Pode. E, misturando tóxico violento, novinho que fumava, continuou resmungando. Daqui a 6 horas, minha pobre amiga estará penetrando no reino das sombras. Que fazer? Nada me resta senão desejar-lhe boa viagem. E nunca mais alguém saberá neste mundo que em minha casa existe um escravo com o sangue nobre dos aristocratas do Império Romano. Em 2 minutos, a desventurada serva do senador ingeria satisfeita o conteúdo da taça, agradecendo a sinistra gentileza com palavras comovidas. Da porta de sua vivenda, que a vivenda é a moradia dele, né, empedrada, observou André os passos derradeiros da sua cúmplice, nas derradeiras curvas do caminho. Ninguém mais pleitearia o grande sestércio oferecido pela desesperação de Lentulus, porque, precisamente à noitinha, quase às 19 horas, Semele experimentou uma sensação de súbito mal-estar, recolhendo-se ao leito imediatamente. Suores abundantes e frios levaram-lhes as faces já descoradas, onde se notava o pallor. Aqui o pallor é a palidez, né? Característica da morte. Ana, que já havia regressado compungida, na verdade aqui está no sentido de arrependida, mas no sentido de sensibilizada, né? Aos afazeres domésticos, foi chamada à pressa, a fim de ministrar-lhe os socorros precisos, encontrando-a, porém, no auge da aflição que assinala os moribundos prestes a se desvencilharem do cárcere da matéria. Ana, exclamou a agonizante com voz sumida, eu morro, mas tenho a consciência pesada, intranquila. Aqui é o que o Paulo falou e a gente vem discutindo, né? Realmente ela está começando a colocar aqui os arrependimentos dela, né? Das atitudes que ela teve e realmente às vezes isso a gente acaba levando, né?
não é uma coisa que passa, né? Às vezes, quando a gente, como eles dizem aqui, está no estado derradeiro, essas aflições, elas vêm, né? E deve ser bem, para ela, deve ser mais agonizante esse estado interno dela, né, de consciência pesada e intranquila, do que a própria dor, né, do vinho lá que ele deu, que a própria dor física, né. A gente sabe que as dores psicológicas, elas são muito mais pesadas, né, do que as físicas. Então, na verdade, aqui quando ela exclama muito mais pela dor de consciência dela, né, do que pela dor física, né. Não sei se é isso que o Paulo também queria colocar. Com certeza. Quando a gente tem essa dor na consciência, né, e aí cada um de nós tem a dor daquilo que fez, né, daquilo que deixou de fazer, pode ser mais grave, menos grave, segundo a nossa visão, né, mas vai chegar um momento em que a gente vai cobrar da gente mesmo, né, ter tido uma atitude diferente, né? E normalmente esse momento é quando a gente chega, né, numa idade avançada, a gente já começa, porque as coisas da vida, né, começam a ter menos importância, né? Porque agora a gente não tem tanta importância, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer um monte de coisa, né? Aí todas essas coisas que acabam fazendo com que a gente não pare para pensar nessas questões, né? Elas começam a diminuir, né? A gente vai chegando próximo a esse final da nossa vida aqui, né, a gente tem mais tempo para pensar, e é justamente a hora que as coisas começam a ficar mais intranquilas para a gente, se a gente não tem essa paz, né. Era isso que eu queria falar. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que tem a ver com esse equilíbrio, né, que nós temos que ter da nossa vida material e nossa vida espiritual, né, porque o que a Semele está passando justamente é aquele momento que a gente não leva tudo dessa vida, né. Então, como vocês estavam falando lá mais antes no livro sobre as dores físicas e as dores morais, né, o corpo fica, né. Os bens materiais ficam, mas a consciência, né, tudo que nós cultivamos dentro de nós levamos juntos. Então, o sofrimento, obviamente, dela é maior, não só nesse momento, mas é um sofrimento que vai perdurar, né? Ela tem esse desejo de perdão, porque acho que, de certa forma, o espírito dela tem esse conhecimento, né? Assim como nós também temos, né? Esses conhecimentos. Simplesmente nesse momento de passagem, eu acho que no momento que ela está agonizando, então é como se ela tocasse mais o plano espiritual e essa consciência aflora, né? Então, acho que por isso que vem essa sensação dela de consciência pesada. Ela tem conhecimento, né? Assim como nós também temos conhecimento das nossas mazelas, das nossas falhas, né? Das nossas limitações. É que eu acho que no dia a dia a gente consegue deixar de lado, a gente consegue nos esconder dentro da nossa própria mente sobre essas coisas que nós temos a trabalhar, essas coisas que nós temos a enfrentar, as questões a serem solucionadas, né? E por isso que a gente vai adiando, né? A gente vai adiando porque a gente nunca lembra que a gente está vivendo ao mesmo tempo o plano material e o plano espiritual. E que chega um momento que a gente vai deixar o plano material, né? E essas coisas se sobressaem, porque justamente a gente não tem mais o corpo físico para nos distrair.
ou onde nós nos escondermos de nós mesmos, né? No momento que a gente desencarna, não tem como nós nos escondermos da nossa própria consciência, né? E acho que por isso essa necessidade sempre premente, né, de resolver as coisas da nossa vida, porque nós não sabemos o tempo que nós temos ainda aqui em carne, né? Nós não sabemos ainda quanto tempo nós temos para compartilhar com aqueles que nos cercam, né? Então, essa reflexão que eu faço aí desse momento e do dia a dia, né? De como nós levamos a nossa vida, como nós conduzimos o nosso viver e o nosso futuro, né? Que a gente acaba tendo um pezinho aí à frente, sempre desejando, almejando algo à frente, né? Então, como é que nós lidamos com essas situações aí? Mais algum comentário? Vou continuar, então. Semele, que é isso? Replicou a outra, fundamente comovida. Confiemos em Deus, nosso Pai Celestial, e confiemos em Jesus, que ainda ontem nos contemplava da cruz dos seus sofrimentos, com um olhar de infinita piedade. Sinto que é tarde, murmurou a agonizante, nas ânsias da morte. Eu apenas queria um perdão. Aí é aquilo que a Angélica estava falando aqui pra gente, né? Que realmente o que fica é a parte espiritual mesmo, né? Porque a material vai embora, mas a gente sente que o espiritual ele perpetua, mesmo no momento, como dizem, né, derradeiro, né? A gente realmente, se a gente se sente com alguma falha, o perdão que a gente pede para qualquer pessoa, né? A gente precisa, teoricamente, de algum apoio. Aqui ela, pelo que eu sinto, ela está querendo o apoio de alguém que, pelo menos, ouça, que perdoe ela, né? De algo que ela fez, né? Porque ela reconhece, mesmo no último momento dela aqui, ela reconhece que foi um ato que ela não deveria ter feito. Então, ela reconhece que ela errou e ela pede o perdão, né? Não sei se era isso também, Paulo, que você quis dizer. Sim, eu penso sempre, dou um passo além, né, desse perdão. Será que esse perdão do outro é suficiente para a gente? Né? Eu me pergunto muito isso, né? Porque eu acho que a resposta é não, né? O fato da pessoa falar assim, eu te perdoo, entendeu? Aí, se você não se perdoar, você vai olhar assim, mas acho que ele não estava sendo sincero, acho que ele não me perdoou de verdade. Exatamente. A gente joga para outra pessoa. A pessoa pode ter falado com total, não, eu te perdoo. Não, mas se você não se perdoou, você vai achar que a pessoa não foi sincera. Eu gosto de brincar, né? Que, assim, eu li a Bíblia o suficiente para entender quantas pessoas Jesus perdoou aqui na Terra, né? Não que eu tenha lido tanto assim, né? Mas eu faço essa brincadeira porque eu acho que Jesus não perdoou ninguém aqui na Terra, né? Pelo seguinte, porque a gente só vai perdoar se a gente se sente ofendido. Se a gente não se sentiu ofendido por alguma coisa, aquilo lá passa despercebido. A gente não vai perdoar a pessoa porque aquilo lá nem ficou marcado na nossa mente. A gente só vai perdoar se aquela ficou com uma conotação muito ruim. Aí a gente vai falar que a gente vai dar o perdão, né? E Jesus, aconteceu tudo o que aconteceu com ele, e ele olhava para as pessoas e falava, olha, eu não tenho que perdoar vocês, né? Porque vocês fizeram essas coisas porque vocês não percebem as consequências disso, né? Então, ele não precisou perdoar,
né? E às vezes a gente quer um perdão de uma pessoa que não foi ofendida pela gente, né? Ela não se sente ofendida, então ela não vai chegar e vai nos perdoar, né? Porque ela não se sentiu ofendida. Então esse perdão que a gente tem que buscar é o auto-perdão, é o nosso perdão pela falta que a gente cometeu lá atrás, né? Então era isso também que eu queria trazer para vocês refletirem. Eu acho que por isso que a nossa evolução moral é nós conosco mesmo, né? Porque essas reflexões que nós temos aqui, todos os sábados, são importantes, porque são caminhos que nós decidimos trilhar, né? Ninguém faz pelo outro, né? Então, compreender, refletir e compreender essas questões, por mais que nós tenhamos amparo da espiritualidade, né, tem caminhos que só nós podemos trilhar, né? É uma decisão nossa, e é como nós direcionamos a nossa vontade, né? Como nós direcionamos o nosso querer, né? Eu concordo bastante com você sobre essa questão do perdão, Paulo, né? Porque ainda que a gente não escute esse eu te perdoo da outra pessoa, né? Isso é uma situação muito íntima, porque é o nosso estado mental, emocional, né? Como nós lidamos com as situações, com as nossas emoções, né? Porque ainda que tenha alguma situação que um se sinta ofendido, o outro não tenha tido aquela intenção que o outro coloca, né? Que às vezes são falhas de comunicação, muitas vezes, né? Esse sentimento a gente trabalha dentro de nós, né? E eu acho que a gente aprende a justamente ser um pouco mais condescendente com o outro na medida que a gente aprende também a olhar para dentro de nós, né? E quando a gente reconhece em nós determinados atitudes, comportamentos, dificuldades a serem superadas, né? Quando a gente olha para nós, a gente consegue olhar para o outro, que por isso que Jesus tinha essa atitude, né? Eu estava pensando quando eu estava falando também do André de Gioras lá, que eu acho ele uma pessoa bastante perspicaz. Jesus também era. Jesus percebia em cada situação, né, muitas vezes a intenção das pessoas, só que é isso, ele compreendia, ele tinha essa confiança, esse entendimento do tempo, de que as pessoas têm seu tempo de compreender, seu tempo de evoluir, seu tempo de se desenvolver como seres humanos eternos, né, para chegar no Pai. Então, ele tinha essa visão mais serena, mais dócil, e sem ainda que ele vislumbrasse a alma humana, né? Então, eu acho que é um caminho que nós fazemos muito intimamente. Angélica, você estava falando de Jesus, né? E no próprio livro aqui que a gente leu lá no começo, quando Públio, né, tem o encontro com Jesus, né? O que Jesus fala para ele, né? Se você não está pronto agora, você pode estar daqui a 1000 anos. Eu não sei exatamente como foi, né? Mas justamente isso, ele estava já vendo, né, o que Públio ia se tornar, né? Quem ele ia se tornar, né? Mais algum comentário? Jesus tinha essa compreensão que a gente sempre tenta buscar, né? E ele, além de ter a compreensão, ele tinha a atitude correta, né? Face ao entendimento, né? Porque isso, o André de Gioras, ele entende,
mas ele não direciona para o lado positivo, né? E nós também, né? Nós vivemos nessa corda bamba. Às vezes a gente vai para o lado correto, às vezes a gente escorrega e a gente vai vivendo assim, tentando entender o outro e tentando nos entender. E a questão do perdão é um desses processos, né, que a gente tenta compreender a nós mesmos. Sim. Vou continuar. Todavia, a voz entrecortada e rouca não pôde continuar. Um soluço mais forte abafara as últimas palavras. Enquanto o rosto se cobria de tons violáceos, como se o coração houvesse parado instantaneamente, estringido, na verdade aqui o estringido ele está no sentido de apertado, comprimido, né? Por incontrastável força. O incontrastável aqui é no sentido de que, na verdade, ele não se... como é que eu vou explicar? Ele não se contradiz, né? Ele não pode voltar ao normal de novo. Ana compreendeu que era o fim e suplicou a Jesus recebesse em seu reino misericordioso a alma da companheira, perdoando-lhe as faltas graves que, por certo, haviam dado motivo às palavras angustiosas dos últimos momentos. Chamado um médico ao exame cadavérico, verificou, no empirismo da sua ciência, que Semele expirava por deficiência do sistema cardíaco e, longe de se descobrir a verdadeira causa daquele fato inesperado, o segredo de André de Gioras se envolvia nas sombras espessas do túmulo. Essa parte aqui, o segredo do André, né, que se envolvia, teoricamente é que ninguém descobriria, né, que foi ele quem realmente causou a morte da Semele, né? Então ela ia levar essa questão com ela no túmulo, né? Acho que foi isso, né, Paulo? Desculpa, eu estava falando com o mudo aqui. O costume, né? Mas é isso daí. Esse segredo, né? E agora já são dois, né? Segredos, né? Tanto o segredo do rato quanto o segredo da morte da Semele, né? Então, e o André tá arranjando esses segredos todos, né? E deixando a vida dele toda presa nessas coisas mal resolvidas, né? E tudo que é mal resolvido chega um momento em que vai ser apresentado novamente na nossa vida para a gente resolver, né? Eu acho que essa é a questão, né? A hora que a gente eu brinco com os meus filhos aqui, né? Que eu falo, olha, se você quer resolver um problema, resolva, né? Porque aí você não vai mais ter o problema. Se a gente ficar empurrando com a barriga, o problema continua aparecendo, né? E a gente um dia vai ter que parar e resolver aquele problema, né? Então, para você ficar livre de um problema, você tem que resolver. Não tem outra forma. Você não pode arranjar subterfúgios, alternativas para postergar essa resolução do problema. Era isso. Paulo, você quer continuar? Porque aí você continuar. você vai ter o time de finalizar, né? Tá bom, posso continuar, sem problema. A gente teve até agora mais ou menos 1 hora, dá pra gente continuar mais um pouquinho. Tá? Então eu vou continuar. Ana e Lívia tiveram ensejo, né, tiveram oportunidade de trocar impressões sobre o doloroso acontecimento, mas ambas
embora a funda impressão que lhes causavam as derradeiras palavras da morte, encaravam a sua passagem para outra vida na conta dessas fatalidades irremediáveis. Publio Lentulus, em seguida a este fato, apressou o regresso à vivenda de Cafarnaum, que adquirira ao antigo dono, em caráter definitivo, prevendo a possibilidade de longa permanência em tais lugares. O regresso foi triste, jornada trabalhosa e sem esperança. Os servos numerosos não chegaram a perceber a profunda divergência agora existente entre ele e a esposa, e foi assim que, verdadeiramente separados pelo coração, continuaram no lar a mesma tradição de respeito perante os subordinados. Essa parte eu marquei, né, porque assim, da mesma forma com que o perdão, eu acho, né? Se você ainda está preso se você não perdoa alguma questão, né, você fica preso naquele passado, né? Às vezes, ou que uma outra pessoa cometeu, né? Como no caso do André, ele não perdoou o Públio, né, por não ter escutado, por ter condenado o filho dele, né, e depois ele começou a complicar toda a vida dele, né? E assim o Públio também, né, à medida com que ele condena, né, a esposa a ser quase como uma serva, que não vai poder se dirigir a ele da mesma forma, que não vai poder falar nada sobre a criação da filha, né? É óbvio que ele não poderia, né, a partir daquele momento, encarar as coisas da mesma forma, né? E aí ele ia ficar com aquele gosto amargo cada vez que acontecesse um fato com a filha e que exigisse a intervenção de um dos pais. Ele ia ficar, será que ela vai dar palpite? Porque se ela der palpite, eu vou ter que fazer isso. E ficava sofrendo antecipadamente. Aí a Lívia, por exemplo, não dava nenhum palpite. Não daria nenhum palpite naquele caso. Então aí ele ficou com todo aquele sofrimento, né? Porque ele ficou antecipando reações que sequer aconteceram, né? E eu acho que quando a gente não resolve algumas situações, a gente fica, às vezes, armado, né? Sempre achando que aquilo lá pode ter alguma consequência. E isso daí, muito da nossa paz, né, se esvai, né, se acaba por questões pequenas, né, e que a gente poderia, né, talvez, claro que com uma certa dificuldade, né, mas resolver, né. Então, eu acho que quando eu marquei, né, era isso, né, que eu estava pensando, que a gente pode ter mais paz no nosso coração se a gente resolver pequenas situações, porque essas pequenas situações, elas, né, na nossa vida fazem diferença. A gente não precisa se preocupar com as grandes questões, vamos se preocupar só com as pequenas, né? A hora que a gente começar a resolver essas pequenas situações, talvez aquela situação que era tão grande, né, num determinado momento, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente olhe para ela e a gente já não ache que aquela situação seja tão grande. Ela já fica de um tamanho que a gente consegue resolver. Então, por isso que se a gente começar a resolver as pequenas, né, e não deixar como ele estava fazendo, fazer com que essas pequenas coisas façam nossa vida pior, né, eu acho que era isso que eu queria falar. Algum outro comentário?
Às vezes a gente quer atropelar tudo, né, Paula, e resolver as grandes coisas, sendo que nem as pequenas a gente está conseguindo, né? Eu acho que é mais ou menos isso que você falou mesmo. Às vezes a gente tem que primeiro ter a paciência, né, como a gente falou na lição de abertura, começar com as pequenininhas, para depois a gente ir para as grandes mesmo, né? Porque é a maturidade, é o nosso conhecimento, é o tempo, né, que vai ajudar a gente a resolver todas as questões. Todas a gente não vai conseguir resolver, na maioria das vezes, mas resolver e ter essa questão de a gente pelo menos perceber as pequenas e conseguir levá-las, eu acho que já é um grande passo mesmo, como você falou. Angélica? Estava falando de coisas que nos prendem, né? Veio na minha mente aqui uma imagem que acho que é muito interessante. Essas questões que nós vamos deixando para o passado, e como você disse, nos prendem, né? É como âncoras que a gente joga no mar, né? A gente pode até a gente joga a âncora quando não resolve, né? E a gente continua vinculado com aquela mesma situação. E a âncora, assim, a gente joga a âncora e ela está conectada conosco, né? Como você disse ali, o público ficava antecipando situações, né? E pode ser que a gente imagine que nós estamos seguindo à frente, né? Porque a corda vai esticando. Tem hora que a gente pode esticando a corda, mas chega uma hora que a corda não permite que ela seja esticada, né? E aí ou a gente rebenta aquela corda de maneira muito abrupta, ou seja, a gente passa por um desafio de maneira muito abrupta que causa uma série de emoções conosco, ou a gente volta, né? Aquela âncora faz com que nós voltemos e resolvemos o problema, né? De uma maneira um pouco menos de ruptura, sim, né? Mas que certamente nos dá mais trabalho do que se nós não tivéssemos jogado aquela âncora para o passado. E é uma âncora que muitas vezes a gente joga entre vidas, né? Assim, são coisas que a gente carrega não só para essa vida, né? Que nós nos prendemos não só nessa vida, mas às vezes até quando a gente passa pelo processo de desencarne, que é o que aconteceu com a Semele, né? Semele carregou junto com ela e de alguma forma a consciência dela despertou e ela vai ter que resolver, porque não fica, né? A consciência a gente leva. Então veio essa imagem assim bem interessante. Eu gostei da sua comparação, muito interessante. Obrigado. Luciana? Oi. Então, eu penso assim, que conforme nós não resolvemos as pequenas situações, elas vão se acumulando, podendo se tornar grandes situações, né? Então, é como uma bola de neve mesmo, né? Se a gente não resolve logo, aquilo lá vai se acumulando, vindo outras situações que podem se vincular a essa, se tornando um problema muito maior. Né? Então, eu enxerguei um pouco também dessa forma. Com certeza tem esse outro aspecto também. Obrigado. Mais algum comentário? Então acho que eu vou encerrar por aqui, né? Já são 10h30, assim a gente começa essa parte aqui a semana que vem. Vou parar a gravação.